Está no ar. Está no ar. Muito mais graça. Começou! Graças a Deus, meu Pai do céu, que bom estar aqui, meu Deus. Começou Muito Mais Graça, pessoal, direto de Belo Horizonte. É o programa tão esperado pelo povo eleito, pelo povo abençoado. Eu tô feliz demais. Eu não sei nem se eu preparei a melhor roupa hoje para estar aqui com vocês, mas pode preparar o seu coração, porque o que nós estamos trazendo para você é coisa lá do céu, é pensamentos lá do alto. Olha para você ver só. No ano em que o Faustão, cara, poxa, o Faustão, hein? Faustão deixando a Globo em 2021. No ano em que a famosa Carol Conká saiu do Big Brother. No ano em que, infelizmente, estamos sendo perseguidos pelas máscaras de pano, está no ar o Muito Mais Graça. Nesse ano, o Muito Mais Graça vai entrar com tudo e você não pode deixar de aproveitar cada segundo aqui. Vem comigo, vem com a gente, tamo junto. Tá comigo hoje aqui, ó, só pra você ter ideia, pra gente conversar bastante. Vai estar comigo o irmão Lael Azevedo. Amém. Ele vai estar aqui tirando assim aquelas dúvidas que a gente pode ter lá no coração, aquela dúvidazinha que passa de longe, a gente não percebe. E como participante hoje para conversar com a gente também, tá aqui irmão Antônio Osório. Glória a Deus, é isso aleluia. mesmo, Toninho, mais conhecido como Toninho. Em um ano então que a gente pode olhar para cima e às vezes ficar preocupado, esquece. Nós vamos falar de graça. E falar em graça, gente, me fala uma coisa aqui, Toninho. Você vai votar no Lula se ele vir ano que vem na eleição, Toninho? Não. E você lá, vai votar nele? Mas nem por decreto. De jeito nenhum. Tá no ar, gente. Tá no ar. Comunismo Muito tá fora. mais Graça! Ô, gente, falar de graça é uma coisa muito gostosa. Amém. Eu com não certeza. sabia que eu tinha esse prazer, você acredita? Nem eu sabia, nem nós sabíamos, né, Toninho? É verdade, é. Gente, é sério, porque com o passar do tempo, eu fui percebendo assim, gente, porque eu não sei, meu sapato tá me incomodando aqui, mas repara, não. Eu pensei o seguinte, eu estaria sendo um louco, um fanático, se eu estou interpretando bem a Bíblia, se eu estou entendendo a verdadeira vontade dela para mim? Lógico que não! Lógico que não, porque quando o Evangelho da Graça, para você entender o que motivou esse encontro aqui, é porque os eleitos, eles são um pouco medrosos, né, Lael? Sim. Os irmãos que estão vindo para a graça agora vêm com a mente cheia de dúvidas, cheio do que pode e o que não pode fazer, e isso gera um medo, um receio, um pé atrás. Você sentiu, Lael, que te deu aquela, como você um dia falou nas reuniões que eu assisto sua, e também às vezes eu até estou presente lá, tem aquele pá, né, que a palavra de Deus te dá, mas também Sim. tem aquela injeção de força. Com certeza, a graça veio para, num linguajar nosso, né? A graça ela veio para turbinar o povo de Deus, colocar uma energia que nós nunca tínhamos experimentado antes, né? Com Toninho, certeza. você tá feliz em graça, Toninho? Com certeza. Você tá felizão em graça, Toninho? O primeiro ponto que me faz ser feliz na graça é que eu descobri que Deus não vai fazer nada para mim amanhã. Ele já fez tudo para mim, já está tudo preparado, eu estou apenas vivendo uma vez que Ele preparou para mim antes da fundação você do fez mundo. igual eu, porque eu não sei vocês não, mas quando principalmente a palavra do Senhor começou a me corrigir, eu creio que deve ter acontecido isso com bastante gente, eu achei muita graça das coisas erradas que eu fazia. Eu juro pra você que eu faltei engatear assim no chão de quase fazer. Meu Deus, onde eu tava? Porque parecia muita bobeira. Ou seja, que meninice Verdade. era essa, Que né, senhor? meninice! É verdade. Que meninice, gente! Enquanto nós estávamos lá no sistema religioso, a gente estava vivendo como criança, como menino, né? Na fé. É verdade. Achávamos que estava fazendo certo e estava fazendo tudo errado. Quando a graça veio, pum, na minha mente, nas nossas mentes, Com certeza.
Eu fiquei, meu Deus, não acredito que eu vivi 30 anos da minha vida fazendo tudo errado. Agora eu quero que o Senhor me dê mais 300 anos para me fazer tudo certo, que é a graça. E eu acho que eu sei o que a gente tem em comum, então. Sim. Eu não sei o Toninho, porque eu não conheço exatamente como foi o início do Evangelho da Graça na sua vida, Toninho. Mas eu acho que na vida minha e do Léo ainda tem uma coincidência. Você ficou quanto tempo em outro pensamento, Lael? Mais de 30 anos da minha vida, Eu fiquei 12 anos em outro pensamento. Eu não vou contar assim quando eu era pequenininho não, mas que eu imagino. Só que o porém, o que a gente estava vacilando é que a gente não estava lendo ou entendendo como devia ser lido. Exatamente. É porque a gente lá no sistema, a gente foi acostumado a aceitar tudo que o pastor prega lá na frente, sem questionar, sem dizer, não, mas tá errado aqui, tá escrito diferente, ele tá falando, né? Então o nosso passado tem algo em comum, né, cara? Com certeza. A gente foi manipulado sem querer entender, ouvir os outros. Sim, de todos nós, né, Toninho? Toninho, me conta, Toninho. A verdade é que nós aprendemos a ler a Bíblia. Como? Porque a nossa amada igreja, quando nós ouvimos o dito pastor ler um versículo da Bíblia, mas ele lia pra gente como se tivesse acontecido ontem, ele estava contando hoje e que ia acontecer com nós amanhã. Nunca no hoje. Porque na verdade já aconteceu já há 2000 anos atrás e que já aconteceu, nós estamos vivendo apenas o acontecimento. Nesse caso então, o que atrapalha um pouco, eu não vou dizer direto, porque graças a Deus cada um tem o seu pensamento. O nosso programa aqui, né, pessoal? A gente não tá aqui para entrar com o dedo na sua religião, não. Você pode ficar tranquilo, que aqui a gente só quer falar de graça. Mas parece que a maioria das pessoas que estão mentindo para as outras aí é os que mais dizem ser de Deus, né? Exatamente. Você citou aí, tipo, pastores, será que... Por que as pessoas então estão encontrando dificuldade, Toninho? Você hoje em graça, você consegue ter essa convicção de que você não precisa então de um líder pastoral, Toninho? Tenho convicção. Ah, papai. Eu já tenho um pastor. Está lá no alto. Nós temos. É importante, e que você pode ter certeza que eu já observei, é que a maioria dos chamados evangélicos, eles não sabem que existiu duas alianças. Digamos aí uns 90%. E sem medo de errar, eu vou te dizer que 100% deles não sabem que as alianças se cruzavam. Assim como depois que Jesus morreu, demorou 37 dias para que o Espírito Santo repousasse na terra, cerca de 120 pessoas, também demorou 37 anos para dar fim à lei jurídica. Exatamente. Porque a lei espiritual começou no Tetelestai, está acostumado. Tetelestai. Mas a lei jurídica, ela findou com a derribada do templo com o general Tito. Exatamente. Romanos 10,4 deixa muito bem claro, né? O Evangelho da Graça nos revela em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, não a continuação. Mas o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele crê. Se você então pudesse me falar com uma palavra aí, uma palavra, Lael, que resume a graça para você. Os 5 que você tem aí dentro aí e vou sair para fora. A graça para mim é alegria. Alegria. É o realizar da minha vida. Ah, papai. Eu comecei a viver glória. quando eu conheci a graça. Porque você começou a reviver, Toninho? Não, eu comecei a viver. A viver. Exatamente. Porque como você vê que Jesus, quando estava na sua carne, ele falou assim: eu vim para que todos tenham vida. Sim. Mas quer dizer, eu era servo, mas eu ainda estava sendo escravo. Nós estávamos na morte, né? Porque Paulo fala que a lei se tornou ministério de morte.
e a gente vivia a lei no sistema religioso, Exatamente. então estava vivendo a morte, não a vida. E agora estamos certeza. vivendo a vida. Esse evangelho da graça está dentro da Bíblia, que todo mundo está carregando debaixo do braço. Gente do céu, não, me presta É aqui. incrível, né? Deixa eu ver se eu estou entendendo. A pessoa carrega isso aqui, a Bíblia debaixo do braço, mas está sendo escrava. Como assim, gente? Na verdade, é que eu ia até ler para você. Colossenses capítulo 1 vai dizer algo muito interessante, capítulo 1, no verso 25 a 27. Aí Paulo vai falar, do qual eu fui constituído ministro, segundo a administração de Deus que me foi conferida em vosso favor, para que a palavra de Deus se cumpra. Qual que era a palavra de Deus? O mistério que permaneceu escondido por eras e por geração, mas no presente tem sido revelado aos seus santificados, aos quais Deus quis revelar, qual é a riqueza da glória deste mistério, dessa palavra entre os gentios, que é Cristo em nós. Então, na verdade, a graça ela começou na Bíblia, vamos dizer assim. Na Bíblia só existe graça nas 14 epístolas de Paulo. Com certeza. Fora de Paulo não Só é graça. com Paulo. Exatamente. Só com Paulo. Então, a palavra de Deus Mas coitadinho hoje... de Pedro, Lael. Pedro viu Jesus sendo crucificado. Sim, mas ele começou a experimentar, porque Pedro também pregou a graça, mas era o evangelho da circuncisão, porque eles estavam sob lei. Judas não era o preferido? Judas não era o preferido de Jesus? Ganhou até um beijo. Pois é, mas ele traiu, né? Não foi com ele também a graça. Não foi com ele. Então, é importante que a gente fala aqui que a palavra de Deus hoje, segundo a revelação aqui que nós lemos aqui, a palavra de Deus hoje é Cristo em nós. É o verbo, né? Porque o verbo estava lá no princípio criando todas as coisas e aquele verbo hoje habita em nós. Então, a Bíblia é só um livro histórico a qual nós descobrimos como se deu a lei e como começou a graça. Mas só que a graça começou ali em Paulo e hoje ela está em você, está no Toninho e está em todos nós. É porque segundo o próprio apóstolo Paulo, ele fez a fundação. Ou seja, qual que é o alicerce? O alicerce que Paulo edificou é aquilo que ele trouxe no terceiro céu. Que enquanto Pedro levou a graça, mas dentro da circuncisão, o apóstolo Paulo, e foi por inspiração. Sim. E o apóstolo Paulo trouxe a graça por revelação. Pai. Então, o evangelho da graça está escrito na Bíblia através do apóstolo Paulo, que é então o 13º apóstolo da história toda com Jesus, né? Sendo ele assim, com os 12 em carne, né? Que é o ministério que ele teve em carne, e o 13º ele revelou em espírito ressuscitado. Amém. Isso. O evangelho da graça, ele está em nós. Mas então me explica uma coisa. Está na igreja do Senhor, porque o novo pacto foi exclusivamente para a igreja então de Cristo. Me explica uma coisa aqui que eu mesmo não sei entender isso. Ele te alcançou, o ministério da graça nos alcançou, mas a partir do momento que nós pegamos o total conhecimento, ou ele já vem caladinho dentro da gente, só esperando o momento de pum? Nós já nascemos com a graça. Todos nós que nascemos depois da cruz, que somos a igreja do Senhor, os filhos, né, legítimos de Deus, todos nós já nascemos com a graça. O que faltava pra gente era a conversão da mente, era a ativação da mente de Cristo, para de fato começarmos a viver o evangelho da graça, que é a palavra de Deus. Porque quando estávamos lá na dita religião, nós não vivíamos a palavra de Deus. É importante que se diga isso. Vivíamos a Bíblia, vivíamos a lei de Moisés, e a lei de Moisés nunca foi palavra de Deus, né? A lei foi para os judeus, a graça é pós a cruz. Então Cristo ele estabeleceu o novo evangelho, a nova Bíblia, a nova palavra, e nós que nascemos depois da cruz já nascemos debaixo desse contexto. Só que ainda faltava esse entendimento de entendermos que a graça dele nos basta. Então, olhando pelo Brasil, Lael,
Brasilzão aí. Brasil. Bolsonaro aí dando as suas regras. Brasil, pelo comportamento dele, ele tá em graça? Não. Tá sem graça. Não. A nossa nação tá complicada. Sem graça, né? Do verbo não tá tendo graça. Então, se Paulo visse aqui hoje, se vamos fazer imaginar Paulo andando aqui hoje, qual lugar que eles não iam deixar Paulo entrar com esse evangelho aí? Na religião evangélica. Paulo não ia chamar de igreja, não entrava no Paulo nunca ia ser convidado para pregar numa dita igreja. Nenhuma. Sem chance. Porque eles vivem, o que sustenta eles é Moisés. E Paulo chegando, batendo na porta lá e entrando e pregando graça, ia falir o sistema, né? O sistema deles. Então... Ô Toninho, então, possivelmente, o que o Evangelho da Graça ensina, o que ele nos ensina aqui, igual você falou, tem algo escrito na palavra, né? Que a gente sabe, mas o que de verdade é para ser revelado está escrito em nós, a Igreja de Cristo. Sim, né? É verdade. Então, o que de fato tem que ser revelado está em nós. É uma convicção, pessoal, que a gente tem que ter como eleito. Senão você vai viver também folheando Bíblia e nunca vai ser convicto. O povo fica assim: o Brasil é do Senhor Jesus. Mentira, não é do Senhor Jesus. O que é do Senhor Jesus no Brasil é os seus filhos. É a sua igreja. É a sua igreja. O Brasil não é, infelizmente, né? Poderia ser formado só de filhos eleitos, né? Mas não é. O Brasil é dividido em dois povos, gente. Os que são e os que não são de Deus. Isso toda a nação é. Imagina o Silvio Santos com a mente de eleito, né? Fazendo o programa dele. Às vezes ele vai lá em ritmo de festa, ritmo de graça. Agora, quer ver ritmo de graça é aqui no Muito Mais Graça. Aqui no Muito Mais Graça, pessoal. Com certeza. Imagina aí pra você ver como que o Brasil seria um país de mais frutos, né? Igual o Toninho, eu imagino que pra você tem hoje a sua família, não é? Você vê, Toninho, assim, você sente que de fato essa graça tem movimentado as pessoas que andam ao seu redor. E ainda que muitas das vezes, igual você falou que Paulo não ia entrar em igreja nenhuma, você não sente que as pessoas vão te dar já como louco, não? Porque senão só você sabe a graça, as outras igrejas não pregam isso. Na verdade, eles não vão me tratar, eles já estão me tratando como louco. Como eu te disse, as pessoas do meu convívio, eu já disse aqui e vou repetir, uma frase que Paulo deixou nas suas cartas: eu tornei o inimigo deles por dizer a verdade. Exatamente. Então não tem problema a gente ser tarjado como louco, porque tá em nós essa certeza. Nós somos loucos por Jesus. Não estamos nem aí deixa ele. É um carinho. Deixa ele chamar a gente de herege, de louco, de anticristo. Quem são anticristos são eles que não estão vivendo Cristo. Hoje nós vivemos Cristo na graça. Então, e para você entender aí, pessoal, quem vive Moisés está sendo um anticristo, que não está vivendo Cristo. E olha que a referência de Moisés, gente, se você saber entender a graça, a gente não vira inimigo do que Moisés ensinou, não. A gente evolui o que ele ensinou. Moisés em momento algum quis ir contra Deus. Moisés, ele quis dar uma força para a mente escrava do povo parar de existir. Só que aí o Brasil tem uma preguiça danada de entender e de ler, que acaba gerando as coisas que já não são mais, as coisas passadas. O que passou, passou. O que passou, passou. Mas aqui, pessoal, então me fala uma coisa, como é que eu sei que eu tô em graça? Muito simples. Sem usar, vamos falar, a pessoa nunca leu a Bíblia, igual, vamos supor, tem família aí que a avó ensinou mais de 90 anos um sistema pro filho, né? Aí o filho ensinou pro neto, e o neto ensinou pro outro. Só que o menino, esse último aí que nasceu, ele não quis saber de ler a Bíblia. Sim. Mas ele pode estar em graça ou pode não estar. Sim. Como que aí ele vai saber se ele está ou não? Lógico que ele vai ter que ler, né? Exatamente, porque a religião, ela foi passada de geração em geração, né, em todos os séculos, né, pós-Cristo para cá, né? Nós estamos no século 21
Então, nesses séculos passados, a religião foi transmitida de geração a geração, mas não, de fato, a genuína graça de Deus que está escrito na Bíblia, que começou em Paulo. Então, como que a pessoa sabe se ela está em graça? Muito simples. Se você estiver praticando um mandamento sequer da lei de Moisés, você não está em graça. Para você estar em graça, não pode praticar nenhum mandamento da lei de Moisés. Pera aí, para eles não entenderem errado, porque lá na lei de Moisés falava não roubarás, né? Sim. Então, hoje ele não vai roubar, mas não é porque ele está obedecendo Moisés. É complexo, né? Não, sério. mas olha, teve um amigo meu que ele virou assim pra mim: mas então se eu não tenho que seguir a lei de Moisés, eu vou entrar no banco, vou roubar o banco, eu vou adulterar, eu vou trair a minha esposa. Ele começou a falar, né? Mas existe uma lei atuando em nós. Sim. E aí que faz toda a diferença. Porque a lei de Moisés, preste muita atenção você que está nos assistindo, a lei de Moisés não conseguiu educar o povo de Deus. Por isso que Deus teve que se fazer em carne e morrer e dar fim à lei. Mas a lei que atua nas nossas vidas hoje é Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida. Então a lei que atua nas nossas vidas hoje é a graça, é o Espírito, é Deus habitando em nós. No velho pacto, Deus não habitava dentro do seu filho, dentro do homem. Como que ele chegou em você, Antônio? Como que a graça chegou em você? Aquele primeiro dia que pim! Foi exatamente, você citou sobre uma geração, né, e citou até o último, digamos a quarta geração. Eu aprendi exatamente examinando isso aqui. Que top! E é como se quando eu ia abrir a Bíblia, e eu faço isso até hoje, é como se eu pegasse vários baldes e eu vou separando. Que top! Quem escreveu, para quem escreveu, qual época escreveu, o que é para mim e o que não é para mim. Exatamente. Assim que eu cheguei na graça. Então não faz, pessoal, não faz igual o Hudson ali que só fica no som, não. Você trata de separar as coisas no tempo, viu, ó? Separa bonitinho quem escreveu pra quem, em que ano, é isso, Antônio? Em que ano? Pois senão aqui eu vou ser obrigado a não ser uma sapatada se você vir parar, em mim na rua e falar coisa errada. Porque eles acabam pensando que a culpa é da gente. Não, você não acredita. Não, a gente acredita. Só que a mente de um eleito, ela tem que andar acima. Como diz o Lael aqui em uma das suas reuniões, é um nível superior. Exatamente. É um nível superior. O ministério é superior. Dá um conselho. Se você pudesse dar um conselho para um eleito que está em outros pensamentos, o que você falaria com ele, assim, direto, olho no olho? Para ele acordar para a vida. Abençoado, você é um filho de Deus. Você não é um filho das trevas ou um filho do mundo. Você é um filho de Deus. E Ele te chamou para viver a graça. O preço que Ele, o Cristo, pagou lá na cruz foi um preço terrível de morte e de muita dor, para que Ele pudesse dar fim a uma lei, a um ministério de morte, ao primeiro pacto, para estabelecer o segundo pacto. Agora você vai continuar vivendo o primeiro pacto, porque quando você pratica Moisés, você está negando a Cristo. Gálatas 5:4. Então, abençoado, viva a graça, porque ela te basta. A vida é muito linda. Vamos desfrutar da graça de Deus. Taca um sorriso no rosto, meu filho, e vem viver a graça. Eu não sei por que eles me chamam de sorriso aí pra fora aí, sabe? Sorriso. Eu acho que eu sou cheio de uma alegria que não é minha, viu? A gente tem que rir, tem que descontrair, tem que passear no shopping. O que você fala pra eles aí, Toninho? Se você pudesse pegar um eleito que tá em outros pensamentos aí, eu não vou falar pra você dar nos tapinhas assim não, porque senão vai falar que a gente é agressivo. Mas o que você falaria pra ele, Toninho? Primeiramente, quando você diz em outro pensamento, significa que não está em Cristo. Ele não está alinhado com a palavra. Eu aconselho ele, como eu disse antes, eu aconselho ele vir aqui para dentro. Sim. Ele vai encontrar Gálatas 5:1 primeiro. Mas será que ele vai conseguir sozinho, Toninho? É só ele, a Bíblia, ele consegue sim? Não. Até porque não tem como ele sozinho
ser uma igreja. Eita, bonito. Então, ajunte-se com outros. Ajunte-se com outros membros. Aí vai se formar um corpo e lá ele vai ver o cabeça que é Cristo. Que Exatamente. top. Espera aí que você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Porque o assunto de eleitos, gente, por que esse programa foi gerado? Eu falei no começo e vou falar de novo. O programa de eleitos, um encontro de eleitos, como eles também estão falando aqui, ele vem para promover a sua fé. Ele vem para fazer você se lembrar quem você é. Cristo está reinando agora em perfeita vitória? Está. Perfeita vitória. E o mundo de Cristo como rei está acontecendo agora. Só que tem eleito vivendo no mundo de Moisés, onde as pragas ainda vai vir, onde o fim do mundo ainda vai vir para eles. Então você escolhe, tá bom? A gente vai terminar aqui o primeiro bloco, Amém. tá bom? Mas já já a gente volta. Amém. Eu acho que a Júnia tá me esperando ali agora. Oi, Bruninho, eu tô aqui. É isso aí, Júnia. É. Como é que tá aí, Júnia? Tá tudo preparado? A gente vai agora pro quadro Mulheres Inovadoras. Já já a Eita gente glória. volta. Aleluia. Beijo. Glória a Deus. Olá, mulherada, eleitas, abençoadas. Bem-vindas ao Mulheres Inovadoras. Olha só, hoje eu vesti essa blusinha aqui, coloquei essa sainha. O que vocês estão achando? Digam aí o que vocês gostaram do meu look? É um look menina. Esse look é um look menino. Eu costumo às vezes vestir um look menino, mas hoje eu coloquei esse look exclusivamente para vocês, mulheres eleitas, abençoadas. Eu sei que todas nós temos os nossos afazeres, né, as nossas dificuldades diárias, os nossos ideais, mas nós temos que saber também o que é que nós temos para viver em nossa vida como mulher, qual é a nossa função na graça. Muitas das vezes nós não sabemos qual que é a nossa função na graça, mesmo porque há muitos tempos atrás, antes de Jesus nascer, já existia o machismo. O que quer dizer o machismo? Só o homem manda, o homem é o cabeça, só ele é que manda, a mulher não pode dar palpites, mas hoje nós estamos no século 21, amigas. Nós nos inovamos. Uma mulher, quando ela escolhe aprender sobre Deus, ela vai muito mais longe. E eu tenho vários exemplos para contar para cada uma de vocês das mulheres da Bíblia. Sim, as mulheres da Bíblia. Nós temos exemplos de várias mulheres na Bíblia que foram fundamentais para o ministério de Jesus. E eu vou contar para vocês se encorajarem cada vez mais. Eu trouxe aqui um escritinho aqui. Para quem não sabe, eu sou professora e eu gosto muito de escrever. E eu tenho aqui para vocês uma pequena história que num tempo que o machismo ele ainda era muito predominante, os homens eles tinham o papel fundamental e as mulheres ficavam sentadas nas ditas igrejas. E as mulheres não eram tão vistas naquele tempo, né? O famoso machismo. E até mesmo no culto as mulheres nunca tinham voz, elas tinham que ficar caladas. Mas Jesus, ele rompeu essas barreiras do preconceito, ele rompeu e também cuidou de mulheres que o buscavam para se aconselhar e buscar a presença dele. Vejamos alguns exemplos de algumas mulheres que seguiram a Jesus. Isso aqui eu estou falando para vocês, são algumas mulheres, mas nós temos milhares de mulheres que seguiram a Jesus, mesmo com tantas dificuldades. E elas seguiram a Cristo publicamente. Olha só, eu vou falar da primeira mulher. Você vai encontrar no livro histórico de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Eu vou falar de Maria Madalena. Sim, Maria Madalena.
Essa mulher, ela foi muito falada na Bíblia, porque ela carregava 7 espíritos malignos. E quando ela encontrou Jesus, ela foi liberta desses espíritos malignos. E desde então ela se tornou seguidora de Jesus. Podemos perceber que uma mulher cheia de graça, ela é liberta por Jesus. Uma mulher cheia de graça, ela não se envergonha da sua fé. Outra mulher também, Susana. Essa mulher ela é citada somente uma vez no livro histórico de Lucas, capítulo 8, versículo 3. E ela também dedicou seus pertences para colaborar com o ministério de Cristo. Quando Cristo passava pela cidade onde ela tinha uma pousada, ela era solicitada a dar alguns quartos para os seus discípulos e para Jesus descansarem. E ela servia eles assim também, dando o alimento para eles e o quarto para que eles descansassem. Então nós vemos aqui um espelho de uma mulher que ela é cheia de graça e ela dedica tudo o que tem para Deus. Outra mulher muito falada na Bíblia também é Maria, a irmã de Lázaro. Lázaro, vocês sabem que ele teve 2 irmãs, Marta e Maria. Eu vou falar um pouco para vocês de Maria. Encontra-se no livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 39 e 42. Jesus tinha uma amizade muito forte, uma ligação muito forte com Lázaro. Tanto que quando Lázaro morreu e vieram dar para ele a notícia que Lázaro havia morrido, Jesus chorou. Então ele considerava Lázaro como mais do que amigo. Às vezes a gente considera uma amiga da gente, né, daquele círculo de amizade, como se fosse mais do que uma amiga, uma irmã. E Jesus ele visitava muito a casa de Lázaro. E Maria, um dia, Jesus chegou até a casa dela e ela pegou o melhor perfume que ela tinha, que era como se fosse um dote para ela, e ela lavou os pés de Jesus com aquele perfume. Isso é um exemplo de uma mulher que está cheia de graça e anda sempre aos pés do nosso Cristo, do nosso Jesus. E Marta, a outra irmã de Maria, ela ficava nos afazeres domésticos. Ela ficava cozinhando, arrumando a casa. E quando Jesus e os seus discípulos chegavam, ela os servia com a casa limpinha, com roupas, né, as vestes, toalhas, e também servia o melhor alimento. As pessoas podem falar assim: ah, mas Maria ficava muito tempo perto de Jesus, aos pés de Jesus, aprendendo, e Marta cuidava só da casa. Olha, uma mulher cheia da graça, ela serve a Deus de coração. Enquanto ela estava arrumando a casa e fazendo comida para Jesus e seus discípulos e os seus seguidores, porque ele não andava só, andava multidões atrás dele, ela servia o alimento e a casa arrumada. Então, mulheres, nós temos muitos exemplos de outras mulheres anônimas, que são exemplos de mulheres cheias da graça de Deus, pois conheceram o amor de Deus por suas vidas e o seguiram, tendo suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Então, mulheres, seja uma mulher cheia da graça, busque ser essa mulher agraciada por Deus. Não se deixe abater pelas dificuldades, pelos desânimos que surgem na sua vida. Busque ser essa mulher agraciada, perfeita aos olhos do Pai. Assim como aquela música fala que nós somos aos olhos do Pai uma princesa, uma rainha. Você é uma rainha e uma princesa aos olhos do Pai. Busque no seu coração, porque você é importante para Deus. Deus, ele te agraciou com o melhor de tudo, com o ventre. Assim como ele agraciou a Maria para ser mãe de Jesus, para que Deus viesse em carne à terra e se manifestasse homem, para que ele viesse nos dar a salvação. Você, mulher, é importante para Deus. Você tem um valor inestimável. Então, agarre essa fé
e essa graça que tem dentro de você, porque você tem valor. E daqui a alguns dias nós teremos muito mais novidades para vocês. Nós teremos algumas inovações, como se diz, para aquela mulher que quer inovar na sua vida. Às vezes a mulher não trabalha, né? Ela fica em casa, ela quer fazer alguma coisa para ajudar na renda familiar ao seu marido. O que acontece? Ela pode se reinventar. Por isso que chama mulheres inovadoras. O que essa mulher inovadora ela tem aí dentro de pensamentos? Ela pode fazer um bolo. Você não faz um bolo para os seus filhos, para sua família? Você pode começar comprando 3, 4 forminhas de bolo, fazer bolo e vender para a vizinhança, de porta em porta, e daqui a pouco as outras mulheres irão falando: olha, o bolo daquela menina é muito gostoso, vamos comer. E você vai inovando, pesquisa na internet os bolos que as pessoas estão aí na mídia colocando, né? Porque nós vemos isso hoje em dia. Se você não gosta de mexer com fogão, com alimentação, tem outras coisas que você pode fazer. Às vezes você tem um dom de costurar. Coloca uma plaquinha lá na sua casa: reforma de roupas. E começa por aí. Às vezes você não gosta de costurar ou não tem uma máquina, mas você sabe fazer um crochê, sabe fazer um tricô, um bordado. Mas se você não sabe, nós teremos muito mais novidades, porque eu estarei aqui para inovar junto com vocês. Nós temos vários tipos de artesanatos que nós podemos apresentar para vocês, e vocês irão aprender, não só comigo, mas nós temos várias mulheres que se reinventam durante a crise, e aí ela se descobre que ela é uma mulher linda, perfeita, e ela deixa essas coisas de querer ser, eu sou feia, eu não sei fazer nada, sabe, de mediocridade. Ela passa de ser de medíocre, ela passa a ser uma pessoa inovadora, e ela se sente uma mulher valiosa. Você é valiosa, você é uma princesa, uma rainha. Um beijo para todas vocês, fiquem com meu abraço. E até o próximo Mulheres Inovadoras em Muito Mais Graça. Com você aí, Bruninho. É isso aí, Júlia! Tamo aqui! Um abraço! De cara nova. Que riqueza, hein, gente? Que riqueza. Parabéns, Júlia, pelo quadro. É isso aí. As mulheres do Brasil receberam essa mensagem, sim. Pode ter certeza. De volta aqui com meus amigos e irmãos Lael e Toninho. Daqui de Belzonte. Belzonte? Nós somos mineiros. Gente, falar em mineiro, eu fui na Bahia um tempo atrás e eu levantei de manhã com fome, fui na lanchonete comer um pão de queijo. Eu juro pra você, me deu uma tristeza lá. Não, você não imagina o que é um mineiro querer comer um pão de queijo fora de Minas. Mineiro é exigente, um pão de queijo. Eu fiquei tão triste, Toninho. Sério, me deu um sentimento assim de tristeza menor. Não tem pãozinho de queijo aqui na Bahia. Nós é mineiro e nós sabemos comer pão de queijo. Não é qualquer pão de queijo que é pão de queijo pra nós, não. Não é. E em falar na cara de triste que eu fiquei, nós vamos brincar agora de emotions. Propor algumas situações. Coloca pra mim aí, por favor. Vamos propor alguma situação que a gente passa pra você entender que um eleito pensa igualzinho o outro. Que a gente não se baseia no que a gente acha, mas se baseia sim no que a gente acredita, no que a Bíblia, no que o Evangelho da Graça nos ensina. Yes. Tá bom? Preparado, Toninho? Preparado. Preparado, Toninho. E a sua esposa? Manda um abraço pra ela, Toninho. É mesmo, mandar um beijo pra esposa. Eu te amo. Eu já te mandei essa foto aí, agora eu vou te mandar um beijo, tá? Como é que é o nome da esposa, Toninho? Hein? Como é que é o nome da esposa? A esposa chama Gislene. Gislene, recebe um abraço e um beijo apaixonado do seu esposo. Amém, glória a Deus. É isso aí, a família do Toninho. É um amor. A gente ama vocês, tá bom? Em Cristo. Muito obrigado de antemão já, Toninho. Isso é uma maravilha. Maravilha, glória a Deus. Então vamos falar aqui agora, então. Vamos lá. Quando você passa na rua, Toninho, e alguém vira pra você e fala: Toninho, você tem que aceitar Jesus. Como que você faz pra ele, Toninho? Eu fico bravo. Você fica bravo, Toninho? Por quê? É porque
ele mesmo diz que não foi nós que escolheu a ele que escolheu a nós ainda pecadores. E nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Opa, verdadeiro ou falso, Lael? Verdadeiro. Ninguém pode aceitar Jesus, ele que nos aceitou e nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Bacana. Toninho, quantos dizem assim, ó, você é a igreja de Cristo? Eita glória. É um dos momentos mais felizes que eu sinto. Meu Deus. Eita glória. O que você fica feliz então, Toninho, quando falam que você é a igreja de Cristo? É porque eu tenho a certeza que para mim ser igreja, eu tenho que estar reunido com outros membros. Amém. Porque eu sozinho não sou igreja. Então, ou seja, é um camarada eu mostrar para as demais pessoas que eu não estou sozinho. Amém. Cara, Estou andando lado a verdadeiro ou lado com meus falso, irmãos. Lael? Verdadeiro. Que show de bola. Pode deixar A aí, Toninho, você igreja, precisa a ver. igreja é o povo de Deus reunido, né? Que Com forma o certeza. corpo de Cristo. A igreja não é placa, não é templos de pedras, instituições religiosas. Isso aí tudo é invenção do homem. Nota 0 para vocês. Ó, Glória a Deus. então, ó, tá errado falar com os outros, vamos na igreja, tá? Acorda aí. vamos à Então, igreja. quando diz assim, ó, foi culpa do diabo. Isso é muita falta de graça, viu? Por que você escolheu essa, né, Toninho? Por que você ficou sem graça? Porque é um pessoal que não sabe o que tá dizendo, né, Toninho? É verdade, mano. Verdadeiro ou falso, Lael? Verdadeiro, é muito fácil eu cometer um erro e botar a culpa num ser chifrudo de tridente na mão, porque isso não existe biblicamente falando, né? Com certeza. Se eu cometi um erro, a culpa é minha mesmo, é da minha carne, é eu que fui lá e cometi. Então, nada de Ver- ficar falando que as pessoas o diabo usou pra fazer isso, fazer aquilo, hein? Nada O diabo disso. é a carne abençoada, acorda pra vida. Ótimo. Ô, Toninho, então quando dizem pra você assim, ó, vamos fazer um voto financeiro. Não é voto de Pode rir. eleição. Essa merece muita risada, viu? Eu duvido que um dia Jesus foi candidato. Vote Jesus 33. Ô, Lael, verdadeiro ou falso? Quem errado é falso. Falso, não voto. Voto era da lei, era um dos mandamentos da lei. Isso não tem nada a ver conosco, abençoado. Na graça não precisamos fazer voto nenhum. Cristo já fez tudo por nós. Então- O que você tem que fazer, abençoado, é viver a graça, porque ela te basta. Então, se eu tiver um sonho, um projeto, igual esse projeto nosso aqui lindo, de gravar nas margens de Belo Horizonte. Eita, Se a gente tem um Belzonte. sonho desse, então como a gente faz? Ora, conversa com o papai e ele realiza. Exatamente. Que sem coisa voto. linda, viu? Isso aqui foi fruto simplesmente da nossa oração, do nosso desejo que o Espírito da graça Gerou em nós. gerou Aleluia. dentro de nós. Com Isso aqui certeza. não é invenção nossa e não é nem de voto, de jejum, de pagar Não o é- preço. Esquece Não é isso, criação abençoado. nossa nem nada. Esquece. E quando estão dizerem pra você, se você tá andando na rua, Toninho, fala assim, ó, você tem que pregar o evangelho pra sua família ser salva, senão ela vai pro inferno. Eu fico triste, Por que, Toninho? porque nós já nascemos salvos. Exatamente. Ih, E bacana. nós somos salvos pela graça. Verdadeiro ou falso, Lael? É falso aceitar Jesus, é pregar para a família converter. Os filhos de Deus já são salvos, escolhidos neles desde antes da fundação do mundo, ó. Xizinho para Família, vocês. gente. Nota 0. Filha, é um presente tão gostoso de Deus. Nossa, zero. é bom demais. Tá o Lael Azevedo aqui, ó. Antes da gente continuar, tá firme nas reuniões de domingo, de quinta. Sim, reunimos todas as quintas-feiras, 19h30 horas, domingo às 18 horas. A transmissão do domingo no YouTube ao vivo é às 19 horas e na quinta-feira a transmissão é às 20 horas. Já gerou uma família ali, né, Lael? É verdade, somos uma família, temos uma página também no Facebook, Muito Mais Graça, no YouTube, Muito Mais Graça. Entra aí, curte, dá um like, dá um joinha, compartilha para
todo mundão do meu então, Deus. continuando, Toninho. Vamos lá. E se alguém virar pra você, Toninho, e falar assim, Toninho, você tem que obedecer os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Ai, eu choro. Mostra lá, vira lá. Ai, eu choro. Por que você chora quando te falam pra fazer os 10 mandamentos? É porque eles tudo se resumiu em um só mandamento, que é amai uns aos outros como Cristo não nos amou, mas como Cristo nos ama. Aba, pai. Toma! Essa aí foi boa, viu? Essa foi boa. Verdadeiro ou falso, Léo? Temos que fazer os 10 mandamentos? Falso. Eita! Né, Então, pra acabar, 10 mandamentos foi para judeu eleito, abençoado. Você não é judeu, você é brasileiro. A lei que rege a nossa vida agora é a lei do Espírito de vida. Lei de Moisés não conseguiu educar ninguém. não conseguiu, bem observado. Por tá? isso que Cristo teve que vir, né? Então, Toninho, quando dizem assim, vamos buscar a Deus. Isso porque eu não vou dizer no monte, nem nos outros pensamentos. Vamos buscar a Deus. Maria, Esse aí naipe. eu assusto. É. Por que, Toninho? É porque, como o irmão Lael aqui falou a última pergunta, a última resposta, é que agora Deus não habita nos montes, Ele habita em nós. Ah, papai. Que top. Essa não vamos buscar a Deus, não. É verdadeiro ou falso? Falso. Como que você vai buscar uma coisa que já está dentro de você, meu irmão? Deus habita dentro de você, Ele está em você. Como é que você vai buscar algo que já está em você? Me explica aí, ó, nota 0 para você. Então vamos nos atualizar aí. O último para acabar. O último. Quando dizem que você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Eu acho que... Aí, essa aí ficou legal. Ficou Eu legal. nunca vi um emoji acertar tão certo igual É. agora. ó, certo estou, tranquilo e de boa. Como é que eles fazem o outro pensamento? Uhul! Essa dá vontade de celebrar, de verdade. Eu até quero um desse daí. Me dá um desse aqui, por favor. Eu também fico assim quando dizem que eu tenho toda sorte de bênção. Que riqueza, Que essa maravilha, mensagem né, é verdadeira. Ah, papai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É isso aí, pessoal. O Muito Mais Graça vai ficando por aqui. Mas a gente quer mandar um abraço em especial para todos vocês mineiros daqui da nossa terra do Uai. É por Uai causa sou. de vocês que esse programa foi gerado. Ah, Nós papai. vamos, em nome de Deus, ter a maior participação mineira no Evangelho da Graça. É ou não é, Lael? Toninho, muito obrigado pela sua participação. Glória a Já Deus. está aberto o convite para ele voltar, né? Hein, com certeza. Nós te esperamos aqui com prazer. Amém. Rael, no Glória próximo a Deus. programa de novo eu quero te Próximo ver programa, aqui, nós tamo estamos junto. É isso Muito aí. mais graça. Todos os sábados às 19 horas. Muito mais Graça. Fique com a gente está de volta no próximo sábado. Beijo, Brasil! Vamos! Glória a Deus. Beijo. Mais graça.